Olá a todos, bem-vindo ao nosso canal Guia do Terapeuta do Sono. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre um componente da terapia cognitivo-comportamental para insônia. Então esse é o nosso segundo vídeo, né, Zé Mauro? A gente falou no vídeo passado sobre o controle de estímulos e hoje nós vamos falar sobre a restrição do sono, né? Sim, porque a terapia cognitivo-comportamental para insônia, a TCCI, ela é composta por vários componentes. De acordo com o autor, com outro autor, os protocolos, eles englobam mais ou dão mais ênfase a um componente ou dão menos ênfase a um componente ou até retira algum desses componentes, mas na maioria dos protocolos de TCCI nós temos os seguintes componentes, olha só. Então os componentes aí da TCCI, né? Nós temos o controle de estímulos, que foi o que nós vimos no vídeo passado, a restrição do sono, que nós vamos ver nesse vídeo, a higiene do sono, a terapia cognitiva e o relaxamento. Tá? Então hoje nós vamos falar sobre a restrição do sono. Então aqui nós vamos falar sobre a restrição do sono. Que nome estranho, né não? É um nome até meio aversivo, né? Se você pensar, restrição do sono, eu já tô com insônia, você vai restringir mais ainda meu sono? Pô, eu não vou querer brincar desse negócio não, né? Em ciência isso acontece demais, né? Às vezes um nome vem, historicamente vem aquele nome cola e é um nome que não tem nada a ver, né? Nada a ver com nada, assim, né? Ele pode ser um nome técnico para o terapeuta, mas que para o paciente muitas vezes não ajuda, né? Gera resistência. Isso, é muito comum mesmo. Então a restrição do sono é um nome péssimo, né? Um nome assim que assusta, eu fico assustado, gente, com esse nome, né? Restrição do sono. Vamos fazer o seguinte, não vamos falar isso para o nosso paciente, não. O que você acha, amor? Eu acho que tem outras opções, né? Tem opções melhores, tem opções que vão estimular o paciente a fazer essa técnica que não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil. Mas ela é muito efetiva. Muito É efetiva. das que mais funcionam no transtorno da insônia é a restrição do sono. Então, de que outros nomes nós podemos chamar restrição do sono? Olha, eu costumo falar treino de eficiência do sono. Eu acho esse ótimo. Esse é ótimo, porque dá a ideia de treinamento, ou seja, não é uma coisa que eu tenho que fazer automaticamente, eu vou aprender a fazer, eu vou treinar, e você fala de eficiência do sono. Você está falando que o sono não é só deitar e dormir, ele precisa ser mais eficiente. Então é um nome ótimo. Então, né? treinamento de eficiência do sono eu acho mais legal, porque realmente restrição do sono. Ô, paciente, nós vamos fazer aqui um treinamento de restrição do sono. O paciente vai ficar... Ô, paciente, nós vamos fazer aqui um treinamento de eficiência do sono. Que é isso? Eu vou até ganhar um diploma depois, né? Da eficiência. Você pode usar também restrição do tempo de cama. Nós vamos fazer aqui um treinamento de restrição do seu tempo de cama, porque o tempo de cama longo está associado à insônia, então nós vamos fazer esse tipo de treinamento. Tá? Ou também pode ser usado o treinamento da qualidade do sono. Nós vamos fazer um treinamento para melhorar a sua qualidade do sono. Então, é um nome muito mais palatável, né, do que restrição do sono. Isso. Mas o nome científico e histórico é esse, nós vamos usar ele aqui, porque esse canal é para você, terapeuta do sono. Então vamos lá? Vamos lá. Aprenda a TCCI de forma simples e sem enrolação. Curso Guia Definitivo do Terapeuta do Sono. A restrição do sono se baseia principalmente nisso daqui, que a insônia, o paciente tem um tempo de cama estendido. Então, ele passa mais tempo na cama, muitas vezes acordado, do que dormindo de fato, não é isso? Exatamente. É o que mostra nesse slide, tempo de cama estendido. Então, é o que a gente vê nesse slide aí, né? Então, o que está em azul é o tempo que a pessoa está dormindo de fato, né? O que está branco é o tempo que a pessoa passa acordada. Então, nesse exemplo, ela foi dormir às 23 horas e acordou por volta de 9, né? Saiu da cama por volta de 9 horas. Então, a gente vê que ela vai deitar, dorme um tempo, depois fica um tempo acordada, fica 1 hora, 2 horas acordada mais ou menos, dorme mais um pouquinho, depois ela fica mais um longo tempo acordada, depois dorme mais um pouco, o sono está fragmentado e ela passa geralmente esse tempo todo na cama. Não é isso? E aí acorda depois e fica, ao invés de levantar, fica lá na cama ainda, tentando dormir, se forçando a dormir. Então, esse é o tempo de cama estendido, né? É muito comum na insônia. Nesse exemplo aqui, olha só, a pessoa dormiu às 23 horas, acordou lá pelas 9h30, né? Vou colocar aqui, ela ficou 10 horas e meia. Das 24 horas, ela ficou 10 horas e meia deitada na cama, sofrendo com a insônia. Isso. E dormindo efetivamente pouco. Pouco, né? Então, o que a restrição do sono faz? Ela diminui
o tempo de cama. Ela restringe o tempo que a pessoa fica na cama. Isso. Porque ela está baseada no princípio da homeostase, né? Exatamente. O nosso corpo ele vai se regular para dormir, porque dormir é uma necessidade fisiológica. Para a gente continuar vivo, precisa dormir. Então a gente conta com esse princípio da homeostase para diminuir o tempo que ela passa na cama, e diminuindo o tempo que ela passa na cama, a gente vai comprimindo, vai forçando, vamos colocar entre aspas, forçando o sono a ficar mais consolidado naquele período que ela está de fato na cama. Então é reduzir o tempo que ela passa na cama para o sono ficar mais concentrado. Fica consolidado, tem uma eficiência do sono boa, a pessoa consegue atingir toda aquela arquitetura do sono. Se você restringir o tempo de cama dela, ela vai dormir com uma qualidade muito melhor, vai sentir muito mais renovada no dia seguinte. Vai haver uma ciclagem, ela vai ciclar. Ela vai ficar de noite cansada, dormindo consolidado, acorda revigorada, no dia seguinte ela tem um dia inteiro com muita energia, que ela vai gastando essa energia até ela ficar cansada e consolida aquilo na noite seguinte. Então assim, a restrição do tempo de cama ajuda demais, essa restrição do sono é fantástica para insônia e para controlar diversos outros transtornos mentais também, porque é muito comum no transtorno mental a pessoa dorme mal, fica de noite dormindo, rolando na cama, aí durante o dia ela volta pro quarto, fica lá no quarto também rolando, sem energia para fazer as coisas. A restrição do sono também ajuda nesse controle de transtornos mentais em geral. Isso. Agora, como nós dissemos no início, e o nome que você usou que é excelente, é um treinamento, né? É o treinamento da eficiência do sono, que esse aí é o ideal, é o que vai acontecer ao passar dos dias. Mas até chegar lá tem um processo, né? Tem um processo que o terapeuta do sono domina como ninguém. Não se pode falar que uma pessoa é terapeuta do sono se ela não aplicar, se ela não conhecer bem a restrição do sono. Então vamos ver como é que faz aí a restrição do sono? Vamos lá. Para isso, a gente precisa do diário do sono. Principal ferramenta aí, se você está antenado nos nossos vídeos, já viu que o diário do sono é a ferramenta principal para o terapeuta do sono, né? Sem usar o diário do sono, a gente não pode falar que uma pessoa é terapeuta do sono. Ela precisa usar o diário do sono. Depois vocês podem olhar lá no site diariodosono.com. Tem um diário do sono, um aplicativo do diário do sono que a gente já explicou aqui no canal, você pode olhar. E você já pode começar a aplicar em você mesmo, você ir treinando, depois você aplica nos seus pacientes. Você vê que ele é fantástico. Então, a pessoa preencheu o diário do sono por 2 semanas. 2 semanas, ótimo. E como é que a gente faz, então, para usar esses dados do diário do sono para fazer a restrição do sono? O que acontece? Ela preenche por 2 semanas, né? Num dia ela vai ter dormido pouco, no outro dia ela vai ter dormido muito, no outro dia ela vai ter compensado mais ainda, no outro dia ela passou com insônia, fica aquela bagunça, né? Então, o diário do sono, se a pessoa preencheu direitinho ali, ele vai calcular a média do tempo total de sono nessas 2 semanas. Essa média é nada mais, nada menos que o tesouro do terapeuta do sono. Então, o tesouro do terapeuta do sono é a média do tempo total de sono, que vai ajudar a gente a fazer vários cálculos extremamente importantes, né? Exatamente. Você, terapeuta do sono, você sabe o tempo que você dorme, né? Que você precisa, a média do tempo que você precisa todas as noites de dormir? É uma boa pergunta. Eu sei graças ao diário do sono, que eu também preencho o meu diário do sono ali. Eu durmo por volta de 7 horas, 7 horas e 20, às vezes 7 horas e 30. Para mim, é o tempo que eu preciso de dormir. Fico revigorado no dia seguinte, produtivo, posso investir aqui no canal, posso investir com meus pacientes, tenho um bom controle emocional porque eu durmo bem. Então, o terapeuta do sono ele tem que se aplicar a técnica para ele ver que o trem funciona e começar a passar para os seus pacientes também. Boa. Eu preciso de 7 horas e meia, 8 horas. 8 horas para mim é assim, sensacional. Sensacional. Acordo bem, tranquilo. 7 horas e meia, então tá legal. Você passa bem o dia. Passo bem. Agora, 6 horas, você já começa a ficar mais... Lembrando que assim, de vez em quando, claro, você, né, a gente passa uma noite ou outra dormindo mal, dormindo 5 horas. Ou vai dormir mais tarde por causa de algum compromisso, né? Não tem problema. Uma noite só, o organismo compensa isso nas noites seguintes, tá? Mas aí o diário do sono vai te dar o quê? A média do tempo total de sono nessas 2 semanas. O que o terapeuta do sono vai fazer? Ele vai pegar esse valor, ele vai pegar esse dado que o diário do sono deu e vai falar, você vai passar na cama o mesmo tanto
do tempo de sono, total de sono que você tem durante essas 2 semanas. Essa média vai ser o tempo que você vai ficar na cama. Pronto, restringir o tempo de cama. Então, para restringir o tempo de cama, você fala, ó, se você passou este tempo efetivamente dormindo, é esse tempo que você vai ficar na cama. Pronto. Por exemplo, naquele exemplo que a gente deu aqui, deixa eu voltar aqui para vocês verem, ó. Esse daqui, ó. Esse é um paciente que ele foi dormir às 11 horas e acordou 9h30. Vamos supor ali que o tempo, aqui ó, o tempo de cama que a gente prescreve, se a gente for contar aqui os blocos azuis, vamos dizer que foi 6h30. Certo. Então ele preencheu o diário do sono durante 2 semanas, viu que a média do tempo de sono dele é 6h30. O que o terapeuta vai fazer? Ele vai prescrever o tempo que ele vai ficar na cama, vai ser de 6h30 só. E aí o terapeuta do sono vai tateando essa prescrição do tempo de cama. Ora ele aumenta, ora ele diminui o tempo prescrito de cama até acertar com o paciente ali e ele ficar bem, dormindo bem, revigoradamente. Então esse processo, tipo, você pega o tempo, a média do tempo total de sono que ele teve nas 2 semanas e ele vai dormir, ele vai ficar na cama efetivamente aquele tempo. Até consolidar, né, Zé Mauro? Até a eficiência do sono ficar acima de 90%. Isso. Nós temos aqui uma tabelinha que ajuda, olha só. Guia definitivo do terapeuta do sono. Um curso estruturado e direto ao ponto. Então vamos ver nessa tabela aí, Zé Mauro, 3 exemplos do que a gente pode fazer ao aplicar a restrição do sono, né? Nós vamos ver aí 3 variáveis, a sonolência diurna, a eficiência do sono e o tempo de cama. O que a gente vai fazer em cada um dos casos? Vamos explicar cada um rapidinho. Vamos. Tá? Então o tempo de cama é o tempo que o terapeuta do sono vai prescrever. Você vai ficar na cama de 11 horas da noite às 5 horas da manhã. Isso. Você vai ficar de 10 horas da noite a 4 horas da manhã. Isso é o tempo de cama. Certo. Né? Sono eficiente é o quê, Renê? Sono eficiente é a razão entre o tempo que a pessoa passa na cama e o tempo que ela está dormindo. Então a gente pega o tempo que ela dormiu e divide pelo tempo de cama. Isso. Isso tem que dar acima de 90%. Acima de 90%. Quer dizer, se a pessoa acordou muitas vezes à noite, ficou muito tempo acordada durante a noite, a eficiência do sono dela vai lá embaixo. Agora, se ela deitou na cama, dormiu e acordou poucos minutos e já acordou no outro dia e saiu da cama, a eficiência do sono dela está muito boa. Isso. Né? Então, no exemplo prático, se você pega lá, a pessoa dormiu de fato 8 horas e ficou 8 horas e 20 na cama. Então a eficiência dela vai estar lá em 96%. Você vai dividir 8 por 8 horas e 20, né? Isso. Você vai ver que a eficiência do sono dela está lá para 95%, 96%. Então, acima de 90% é um sono eficiente. E sonolência diurna é quando a pessoa está com sono. É comum, todo mundo tem sono, pode ter dormido bem, no outro dia está com sono e tal, normal. Mas sonolência é quando esse sono realmente está exagerado, está atrapalhando. Prejudica o dia a dia, está prejudicando o dia a dia dela, trabalhar e tal. Ou se o sono for muito, prejudica ela, por exemplo, a pegar uma estrada, que é até perigoso, a pessoa teria que fazer tipo um cochilo de segurança antes de pegar uma estrada dirigindo, ou usar uma máquina pesada e tal, tem essa estratégia do cochilo de segurança. Mas sonolência diurna é quando a pessoa está dormindo, está com muito sono durante o dia. Certo. Tá? Então vamos ver o exemplo 1, né, que geralmente é quando a gente vai começar a restrição do sono, esse é o padrão, né? Então o sono da pessoa não é eficiente. Ela passa muito tempo na cama, mas efetivamente dormindo é pouco tempo. O que o terapeuta do sono vai fazer? Então o terapeuta do sono vai mexer ali no tempo de cama. Então ele vai diminuir o tempo de cama. Então guarde aí. Primeiro exemplo. Sono não eficiente, você diminui, em geral, você diminui o tempo de cama. Isso. Vamos ver o segundo exemplo. Vamos lá. Então no segundo exemplo, se a pessoa está com muita sonolência diurna, vamos supor ali que a gente já começou a fazer restrição do sono com a pessoa, ela está com sono eficiente. Né? Então ela está com sono eficiente, mas está com muito sono. Significa que aquela quantidade de sono não está suficiente para a necessidade dela. Então o que a gente vai fazer, Zé Mauro? Vamos aumentar o tempo de cama. Isso. Então a gente vai aumentar o tempo de cama só depois que a gente melhorar a eficiência do sono. Isso. E aumentar os incrementos no tempo de cama ou as diminuições do tempo prescrito de cama, em geral é de 15 minutos. 15 a 30 minutos. Então você pode aumentar 15 minutos o tempo de cama, diminuir 15 minutos o tempo de cama, ou até no máximo meia hora, mas em geral é de 15 em 15 minutos. Isso. O terceiro exemplo é quando a pessoa não está com sonolência diurna e está dormindo bem, não está acordando à noite. O que vai fazer? Nada. Nada.
manter o tempo de cama. Isso, quer dizer que então que a gente conseguiu consolidar o sono está eficiente e a quantidade do tempo de cama está ideal. Tá ideal. Beleza. Então, gente, eu acho que a gente explicou detalhadamente aí como que é a restrição do sono, não é não? Isso, é isso aí. Então, o que é muito importante, mais uma vez, é incentivar sempre os pacientes a preencherem o diário do sono. Usar o aplicativo que está no nosso site lá vai facilitar muito a sua vida, porque esses cálculos já vão sair prontos. Já vão sair prontos. Né? Porque se você viu o vídeo do aplicativo lá, você viu que para fazer esses cálculos de eficiência do sono, um monte de cálculo. Você vai transformar as horas em minutos da primeira metade da noite, da segunda metade da noite, pegar um, dividir pelo outro, fazer a média da semana. Então o aplicativo já vai fazer isso para você. Dá tudo na mão, assim, de bandeja para você. Então, muito legal. Recomendamos aí que você veja o aplicativo lá no site. Usem você. Usem você. Faça o seu diário do sono seu. Isso, boa. Boa. E faz a restrição do sono, que você vai ver. É um componente do TCCI que costuma muitas vezes gerar ansiedade, resistência, mas quando a gente consegue deixar claro para o paciente o passo a passo, como funciona, para que ele tenha um olhar terapêutico para ele mesmo, não só obedecendo uma ordem, né, Zé Mauro? Ele, olha, eu estou aprendendo a raciocinar igual um terapeuta do sono. Quando a gente consegue ajudar o paciente a raciocinar assim, ele geralmente compra a ideia e vai motivado a fazer isso. E aí, passou ali 3, 4 noites, às vezes dormindo mal, mais cansado, mais sonolento, a homeostase já começa a agir mais, né? A pessoa começa a regular os motores do sono e ela vai começar a dormir bem depois de umas 4 noites, né? 5 noites. De restrição do sono. De restrição do sono. Muito legal. É um dos componentes mais importantes, mais funcionais da TCCI. Isso. Então, por hoje, ficamos por aqui, né? Ótimo, muito bom. Então, deixe suas dúvidas aí sobre a restrição do sono. Se você tiver dúvidas, coloca aí nos comentários pra gente. E aguarde o próximo vídeo sobre higiene do sono. Tchau. Tchau.